Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Com muito amor no coração que hoje nós iniciamos a nossa palestra, já acompanhando o livro Fonte Viva, falando sobre agradecer. Mas eu gostaria de falar com vocês o verdadeiro significado dessa palavra, que tem sido muito usada, nas redes sociais, tem sido muito usada para agradecer as pessoas. Mas enfim, nós vamos discutir hoje a profundidade de uma palavra tão sublime que tem nos relacionado conosco e com Deus. A palavra gratidão requer um pouco mais de carinho ao lidar com ela, porque nós nos remetemos primeiramente à relação conosco mesmo, e em segundo lugar com os outros, e mais intimamente com Deus. Quando nós falamos do poder da gratidão, eu separei esses versos tão sublimes dos Salmos, em seu capítulo 92, nos versículos 1 e 2, e ele fala o seguinte: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Os versos daqui retratados demonstram grandes qualidades da relação nossa com Deus e da relação de Deus conosco. A fidelidade, o amor, render graças. Gratidão é render graças a alguém ou a Deus. E quando nós nos tratamos da relação com Deus, nossa relação em ser grato às oportunidades que nós temos, aquilo que desfrutamos e até os nossos problemas que vivemos diuturnamente, nós lutamos conosco, com Deus e com as pessoas. Pois de nada adianta nós relatarmos e relacionarmos conosco mesmos, com nossas dores, com nossas alegrias, sem desfrutarmos disso e entregarmos isso para Jesus e, consequentemente, para aqueles que estão conosco, dividindo-nos as alegrias e as provas. Meus irmãos, e hoje uma das figuras mais gratas a Jesus que nós aprendemos, tanto nos livros de Atos dos Apóstolos, quanto em tantos outros, como as obras também principais e complementares do Espiritismo, nós lidamos com a figura de Paulo, convertido de Damasco. Meus irmãos, nós vamos ver em breves palavras, não aqui aprofundando nos atos desse grande apóstolo, um dos maiores e um dos principais da história do cristianismo, para que possamos entender que a gratidão requer uma relação muito mais profunda do que dizer obrigado, do que dizer grato. É de devolver dentro do nosso coração, em forma de sacrifício, aquilo que Deus exige de nós. Amar é ser grato. Ser grato é amar. Pois a felicidade aqui na terra está complementada ou somada de pequenos retalhos de amor. Guardem essas palavras. A felicidade na terra está somada a pequenos retalhos de amor, que a gente vai pegando aqui, um outro ali, e vai somando e preenchendo os vazios da nossa alma, de modo que a gente vê o quanto Deus é perfeito para conosco, que até as nossas provas e os nossos espinhos são a dedos escolhidos por Ele, para que possamos desfrutar de uma maturidade e uma felicidade espiritual. Aqui se encontra Saulo, aquele que até então perseguia os cristãos, o doutor da lei, e tendo ele julgado e apedrejado Estevão e as suas vestes atiradas a seus pés, com uma consciência de justiça suprema ao Deus de Israel, ele resolveu perseguir e sacrificar os cristãos de Damasco.
e tendo organizado uma caravana, ele simplesmente diz: vamos, pois lá e prenda-os para todos serem julgados. Eis aqui até então o maior perseguidor e o maior adversário do cristianismo. Saulo, a figura ainda não convertida, achava que perseguir aqueles que afrontavam as leis de Israel era a sua forma de mostrar a justiça a Deus. O quanto ele estava enganado. E em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, ele diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar com os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que lhe convém fazer. Meus irmãos, tal qual Saulo, convertido de Damasco, que durante 3 dias cego, sem comer e beber, foi recebido por Ananias, aqui compreendemos que o verdadeiro sentido de ser grato é passar por sacrifícios. E muitas das vezes, aqueles que nos estendem a mão, enquanto nós estamos no mais profundo dos poços morais e emocionais, é que nós nos retratamos com gratidão, devolvendo em amor àqueles que nos estendem as mãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, a Deus acima de tudo, que nos dá a oportunidade de renascer de novo e a cada dia levantar e tentar mais uma vez. Pois eis aqui a oportunidade de Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Ao reconhecerem na imagem de Jesus que ali suportava o deserto, e a todos que estavam com ele o achavam doente, viam nele um moribundo e ali o abandonaram. E tendo ele reconhecido o Senhor Jesus como seu único Salvador, despojas-te dos teus títulos de juiz, dos teus títulos de doutor, e passa a virar um tecelão, anônimo, humilde, e busca nas palavras de Jesus o reconhecimento de sua real conversão. A imagem que nos remete é de uma criatura caída, é de alguém que está no chão, é de alguém que luta, é de alguém que cai, é de alguém que ainda mesmo diante das inúmeras batalhas da vida tenta se levantar. E o Cristo nunca nos deixou de dar as mãos e de nos levantar, de nos soerguer moralmente e dar-nos sustentação moral diante das nossas provas. Senhor, o que queres que eu faça? Vá para a cidade de Damasco, que ali encontrarás alguém que possa lhe ajudar. Quantas vezes nós, irmãos, nos submetemos a ideias ilusórias deste mundo e caímos, tropeçamos, buscando às vezes na matéria os prazeres materiais, simplesmente buscando passar o tempo diante da preciosidade da vida que Deus nos concede. Nós simplesmente levantamos, acordamos, tomamos o café, vamos trabalhar, vamos fazer as nossas coisas cotidianas, mas eis aí um ledo engano. Afora os grandes desafios cotidianos em que todos nós estamos submetidos, como está a nossa relação com Deus? Como está o nosso processo de valorizar aquilo que Deus tem nos oferecido? Seja mais uma oportunidade de acordar, de ter saúde, de levantar e lutar. Ou mais uma vez, de ter o pão, de ter o abrigo, uma família a quem sustentar e a quem abraçar ao final do dia.
Meus irmãos, como está a nossa relação com Jesus ao buscarmos dentro de nós a gratidão por Ele oferecida? Pois se Deus é amor, se Deus consegue nos conceder um amor e uma paciência infinita, o que nós estamos devolvendo a Ele, trazendo de nós para com Ele? Esse é o processo de ser grato. Pois que no mundo não existe vitória sem sacrifício. E os nossos sacrifícios, irmãos, não estão concedidos às duras penas também do nosso trabalho material, pois a César o que é de César. O que nós estamos buscando hoje é algo muito mais profundo, é a nossa relação para com Deus. Nós trabalhamos, nós fazemos os nossos deveres, dormimos, acordamos e no outro dia do mesmo jeito. Cadê a nossa gratidão? Quantos de nós paramos 5 minutos durante o dia para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelos meus desafios que são constantes, estão difíceis. Mas, Senhor, conceda-me a oportunidade de te agradecer, pois estou aqui na terra, enquanto tantos outros ainda padecem, querendo a oportunidade de nascer de novo e estar aqui no nosso lugar, passando pelas provas e desafios da vida. E é verdade que muitos de nós ainda têm extrema dificuldade de agradecer a Deus ou de reconhecer Jesus dentro do nosso peito e agradecê-lo. A verdade é que muitos de nós, igual Pedro, o negaria e não carregaria o prego de sua cruz. A verdade é que muitos de nós, ainda orgulhosos, buscamos satisfazer os prazeres materiais e entramos dentro das casas religiosas em prol de arrependimento, de busca de soluções para problemas que às vezes nem terão soluções aqui na terra, mas que nós poucos ainda aprendemos a agradecer. Pois a relação nossa com Deus é uma relação de amor, de fidelidade e de lealdade, tal qual diz os Salmos no seu versículo 91. Então, meus irmãos, prosseguimos com a história de Paulo. Gratidão é diferente de dizer obrigado. Obrigado é uma forma de dizermos aquilo que agradecemos perante uma obrigação. Gratidão é reconhecer a Deus e reconhecer o outro como fonte de nós mesmos. Pois se Deus deu o amor para cada um de nós, aquilo que reconhecemos nos outros é senão o amor. E a gratidão é a reciprocidade diante do amor em movimento em nossos corações. Mas poucos de nós ainda reconhecemos isso. Gratidão é ter uma relação de amor com Deus. Quando o Salmo 91, no seu capítulo 2 e 3, reflete e remete à questão dos louvores a Jesus, ele quer dizer: entre em conexão com Deus, porque só assim você vai superar as dificuldades da sua vida. Gratidão é reconhecimento de fé, é a nossa ligação com o Pai. Se a fé move montanhas, se a fé é a nossa ligação com Deus, a gratidão é o processo de reciprocidade para com Ele. Então, se Deus nos dá o dia, o pão, o teto, a família, o sol, nós deveríamos ter uma relação mais próxima com Deus. Ao tratarmos os nossos familiares, ao tratarmos a natureza, ao tratarmos toda a espécie de vida com respeito, carinho e humanidade. Pois se Deus encontra-se nas mais diversas manifestações da vida na terra, a nossa relação para com o outro também é uma relação de gratidão e reciprocidade, de amor, tolerância e fé. A gratidão é termos reciprocidade diante da vida, para que a vida nos abençoe de volta. A gratidão, meus irmãos, é termos reciprocidade diante da vida. Pois tudo no mundo
detém-se nas leis de causa e efeito, de amor e vibração. O nosso pensamento é energia eletromagnética, como dizia Kardec no livro A Gênese. E remetendo a essa energia eletromagnética, tudo nosso são pacotes de energia. E se eu reflito amor, eu recebo amor. Se eu reflito saúde, eu tenho saúde. Se eu reflito gratidão, a gratidão estará de volta para mim e preencherá todos os meus campos energéticos, a minha aura, com uma energia maravilhosa de equilíbrio, de serenidade e de paz. Mas muitos de nós vamos dizer: eu sofro, eu tenho as minhas dores perante a vida, e que por mais eu reforce a minha fé, e por mais que eu reforce o Evangelho dentro da minha casa, as minhas lutas são constantes e incessantes. Mas lendo aqui um capítulo do Evangelho falando sobre o dever, Jesus nos disse da seguinte forma: a dor é igual para todos. O que muda é o processo pelo qual nos submetemos ao sofrimento. A dor é igual para todos. O que muda é a disposição que nós temos ao sofrimento. Por que, meus irmãos, uns sofrem mais e os outros menos? Porque a nossa felicidade está atrelada nessa terra à nossa capacidade de resignação. O que seria resignação? A aceitação perante aquilo que nós não podemos mudar na terra. Se aquilo que nós podemos mudar, mudemos. Reforcemos a nossa fé em Jesus, para que nós possamos mudar tudo aquilo que devemos lutar e que cabe a nós a mudança, para a nossa melhoria neste mundo de provas e expiações. Mas diante daquilo que nós não podemos mudar, seja aquele familiar, aquela situação difícil no emprego, aquela vivência mais complicada, são para nós desafios diante da vida, para que a vida nos abençoe de volta e sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. E aqueles mais pessimistas que se dizem realistas vão dizer o seguinte: não, eu tenho problemas. Você não tem problemas, você tem desafios. A nossa família não é um problema, é um desafio. O nosso emprego não é um problema, é um desafio. Você quer ver? Desafio é aquele que está acamado há anos, sem qualquer esperança de restituição de suas pernas ou de seus braços. Desafios são aquilo que a gente pode mudar e pode transformar diante de nossa fé, diante da nossa garra e do nosso valor perante Jesus, perante nós mesmos, dizendo: eu acredito e eu vou lutar dia a dia para mudar cada centímetro da minha situação. O problema é aquele que jaz nos catres, jaz nas camas, sem restituição da saúde. Este não tem um desafio, esse tem um problema. Pois os problemas, meus irmãos, são as nossas expiações diante daquilo que não podemos mudar. Porque o nosso mundo está atrelado ainda aos nossos problemas e aos nossos desafios. Se a maioria de nós tem a possibilidade de acordar, lutar e buscar em Deus as forças para os novos desafios, porque Deus não vai tirar os nossos problemas, Ele vai nos fortalecer para eles. Aí sim teremos desafios, não teremos problemas. Problema, às vezes, é uma doença inesperada. Às vezes é aquele desafio que nós temos que resignar-nos diante de tanta dificuldade. E o nosso processo de agradecimento a Deus está atrelado à nossa resignação e à capacidade de aceitação diante dos problemas da vida. Lembrando que a nossa felicidade e o nosso amor são pequenos retalhos de amor que nós achamos pelo caminho, sejam através dos nossos irmãos, dos nossos familiares, daqueles que estão conosco, que caminham conosco.
diante de Deus, da nossa fé e do nosso processo de gratidão para com Ele. Porque quando eu agradeço a Deus, eu sou grato à vida. Quando eu sou grato à vida, eu sou grato àqueles que caminham comigo. Então, meus irmãos, nos remetemos mais uma vez ao convertido de Damasco, de doutor da lei a tecelão ignorado. Uma criatura que era completamente orgulhosa, que sacrificou um dos principais apóstolos do Cristo, que foi Estevão, atirou sua roupa a seus pés, e numa prova de orgulho extremo ao Senhor de Israel, mostrou-se Senhor, e cúmplice de assassinato diante de tanta injustiça aos cristãos ali perseguidos. Mas diante da sua conversão na estrada de Damasco, mostrou-se fiel, mostrou-se completamente disposto ao sacrifício diante de tanta amargura na terra, mas transformar o deserto em flores na sua alma, a fim de que ele encontrasse o Cristo novamente diante da sua conversão e para a sua conversão. Julgou Estevão a pedradas, conheceu Cristo e teve a vida renovada. Aqui cabe a simples reflexão de nós. Se nós nos propormos a sermos cristãos renovados, diante da palavra do Consolador prometido, cabe a nós, a cada um, fazermos a seguinte colocação: o que nós temos feito diante da possibilidade de renascer de novo? O que nós temos feito diante do nosso coração, tão cheio de ferida, amargurado, cansado, abatido? Mas porque a gente não consegue encontrar no Cristo ainda a figura de nossa própria conversão íntima e moral. Pois conversão ao Cristo requer inúmeros sacrifícios íntimos. Sacrifícios que todos ignoram, porque é perante a nossa alma e o Cristo, e mais ninguém. Não existe palco, não existe testemunho. É o tipo de sacrifício em que você coloca o seu coração diante de uma bandeja e diante dos inúmeros sacrifícios e espinhos que atravessam o nosso coração, e buscando dentro de nós a sobrevivência, o amor, o perdão, a tolerância, lembrando-nos que os ensinamentos do Cristo não foi só no madeiro infame, mas foi também diante dos teus 3 anos de ensinamento. E durante os seus 3 anos, lá das bodas de Caná até o seu sacrifício no Gólgota, foram de constantes lições do Evangelho de amor, sacrifício e tolerância ao próximo. Fundou diversas comunidades cristãs, pregou para os gentios e escreveu 13 cartas do Evangelho, as epístolas. Meus irmãos, quase todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo, muitas vezes ignoramos isso. Lembrando que ele não era um dos 12 apóstolos, foi convertido posteriormente, após a morte do Cristo. E tendo ele encontrado o Espírito, de que vale nós entendermos que muitas das vezes não são os processos materiais que convergem a nossa vida ao Cristo, mas os processos espirituais. Porque Paulo não encontrou o Cristo em carne, mas encontrou ele em espírito. Enquanto tantos outros conviveram com ele nesses 3 anos de extrema vivência, como Simão, Tiago, tantos outros, a Paulo somente coube 2 aparições: a estrada de Damasco e no seu sepulcro, quando Cristo veio recebê-lo. E viveu durante tanto tempo, e tanta vida dedicada e tanto sacrifício. Meus irmãos, fundou dezenas de comunidades cristãs na Judéia, em Roma, na Itália, em Éfeso, em tantos locais.
pregou para os gentios, enquanto tantos outros eram contra, tal como Simão Pedro e Tiago, que entendiam que a palavra de Deus era somente para os judeus convertidos. Paulo foi muito mais além e entendeu que a palavra cristã era para ser difundida em todo o globo terrestre, e fundou núcleos cristãos que posteriormente transformava a capital do paganismo mundial, Roma, em principal eixo do cristianismo em todo o mundo. Foi através do sacrifício de Paulo que hoje conseguimos conhecer as suas palavras aqui, a palavra de Jesus, os seus exemplos do Evangelho. Foi através do sacrifício de Paulo que nós conseguimos entender como que o sacrifício se transforma em espiritualidade. Porque o seu processo espiritual, não conhecendo Cristo em carne, é através do seu processo de devoção diante daquilo que ele tinha que fazer, daquilo que tinha que ser feito. E conhecendo o seu íntimo diante de Jesus, que disse: ide e pregai, ele tem, nesse profundo complexo de gratidão com Deus, até as raias do sacrifício, a execução pela espada em Roma, tendo-lhe tirado todas as energias, tendo-lhe sido açoitado diversas vezes, cuspido, humilhado, expulso de diversas cidades, mas em nenhum momento ele fraquejou diante do seu sacrifício. A gratidão surge quando alguém nos dá a mão, quando estamos no mais fundo do poço. Olha só, meus irmãos, Saulo, não convertido, indo à estrada de Damasco, pelo deserto que ali trafegava, estava em dúvida diante do sacrifício de Estevão, diante do mal que perpetrava em nome do Senhor Israel. E embora convicto de suas leis, o seu coração palpitava. E narra-nos a literatura de Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que quando Saulo sacrifica Estevão a pedradas, sobre a sua ordem, o Cristo o encontra, recolhe Estevão com uma profunda amargura, porque ele sabia que o seu apóstolo ali estava, mas porque ele ainda estava atrelado às antigas leis judaicas, aos valores que ainda o transformavam e o prendiam à terra. E quantas vezes, irmãos, os nossos valores estão equivocados, tal qual Saulo, e achamos que fazemos justiça, quando que a justiça ela tem de vir no Cristo a nós, e não de nós para o Cristo. E Paulo, tendo se convertido intimamente e buscado dentro de si a renovação diante do seu íntimo, em nenhum momento reclamou dos seus espinhos, dos seus açoites ou das suas expulsões. Em nenhum momento falou para o Cristo: não dou conta, pois é demais para mim. Pois ele sabia que Jesus o amparava intimamente e deu a ele quantos companheiros que puderam apoiá-lo diante do seu sacrifício diante de Jesus. É o que nos motiva a melhorarmos em busca de algo melhor em nossas vidas. O nosso processo íntimo de gratidão para com Deus não está atrelado à prosperidade material, mas à prosperidade espiritual. Pois se nós estamos dispostos ao sacrifício do dia a dia, buscando a nossa melhoria íntima dentro de nós mesmos, através dos aspectos mais diferentes da nossa vida, seja no trabalho, no dia a dia, nós temos que entender que sem Deus, sem Jesus, é um processo vazio, é um processo que ainda ignoramos, porque por mais que buscamos na satisfação material, nas lutas de César, aquilo que preenche o nosso coração é transitório,
é temporário. E somente o amor espiritual e o reconhecimento de gratidão perante Deus é que vai preencher os vazios existentes em nossa alma, os vazios existentes em nosso coração. É buscar a Deus, quando a maioria das pessoas buscam o contrário. Meus irmãos, se nós pegarmos hoje toda a humanidade encarnada na Terra, nós teremos pouquíssimas pessoas em que buscam no aspecto da religiosidade a transformação de si mesmos. Vamos contar perante todos aqueles aqui na Terra o que transfere a sua religiosidade para a transformação íntima de cada um de nós. Alguns outros buscarão para a satisfação do ego, outros para a prosperidade material, outros tantos para simplesmente redimir a sua culpa durante algumas horas ou minutos. Mas poucos de nós estamos prontos ou estamos dispostos a nos mudar intimamente para que nós possamos realmente mudar a nossa trajetória para com Deus. Então, meus irmãos, Paulo, o renovado em Cristo, depois de tantas lutas, depois de tanto sacrifício, depois de tanta luta no mundo material, se nós olharmos com os olhos da carne, falemos que é um derrotado, uma criatura que foi expulsa tantas vezes da cidade pelas quais pregava, uma criatura que teve poucos amigos, uma criatura que teve todo o poder de Israel nas suas mãos enquanto juiz do Sinédrio, e se dispôs a ser tecelão ignorado pelas goelas de onde ia, por Roma, por Atenas, por Éfeso e tantos locais pelos quais passou, sendo escorraçado, sendo açoitado, preso, humilhado e posteriormente executado à espada às ordens de Tibérios. Se nós nos olharmos pelos olhos materiais, veremos que é uma criatura como tantas outras que passou na terra, em busca de sacrifício íntimo, mas que não venceu perante as leis de César. Mas nós não estamos olhando os mundos da terra, pois tudo na terra que nós estamos aqui hoje é transitório. Tudo. A matéria, ela se transforma. A Roma que um dia existiu e executou o próprio Paulo, não existe mais. Hoje, transformada. Nós estamos olhando Paulo pelo ponto de vista espiritual, que é o espírito que se renova nas suas mais diversas configurações carnais, buscando no Calvário Redentor do próprio Cristo os exemplos em que estamos dentro de nós mesmos. E essa figura que deixou o seu altar de líder religioso e de senhor das leis do Sinédrio e transformou-se em tecelão humilde, buscando na palavra de Jesus o imenso amor que tinha para com ele. A dor, meus irmãos, ela é igual para todos. O que muda é a nossa disposição íntima de mudar. Deus nos fez iguais, simples e ignorantes. O que muda é a nossa capacidade de recuperação perante a vida. Porque enquanto alguns caem, blasfemam e buscam nas sombras a satisfação de sua alma ainda vazia, outros buscam na luz e no Cristo a redenção através da sua luta íntima para com Deus, e são gratos pelas lutas, pelos espinhos, e são dispostos a sacrificar-se perante Deus. Meus irmãos, eu gostaria neste momento que todos fechassem os olhos. Coloque a mão no coração, a mão na altura do peito.
E eu queria que cada um buscasse dentro do seu coração, na intimidade do seu ser, aquilo que tem te trazido maior dificuldade na vida. Traga para Jesus neste momento. Porque quando Jesus disse a cada um de nós, quando duas ou mais pessoas que estivessem ali presente, Ele ali estaria presente. Vamos trazer, irmãos, dignidade ao nosso coração. E tal qual Saulo, a estrada de Damasco, renovado em Paulo, que tanto sacrifício fez a Jesus, mas que confiava no Pai, diante do teu infinito amor, sabendo que a Ele as mais diversas lutas no deserto do coração seriam preenchidos pelo infinito amor de Jesus. Traga essa dor para fora de teu peito e fala: Senhor, cura-me. Senhor, olha para a minha dor. Verifica, ó Pai, o quanto eu sofro, o quanto eu tenho sofrido, quantos espinhos eu carrego no coração. Senhor Jesus, quantas mágoas ainda carrega em meu peito, diante de tantos desafios, ó Pai. Rogo a Ti, Senhor, em Teu nome, que possa curar a cada um de nós, Senhor. Que aqueles a quem aqui vemos, ó Pai, que trabalham em nome do Cristo, possam também acalentar as nossas almas, acalentar o nosso infinito amor a Jesus. Senhor, que a Tua paz possa trazer a nós, Senhor, não só dias de luta, mas também dias de glória. Senhor Jesus, que nós possamos curar a nossa alma, olhando a cada um dos nossos irmãos, Senhor, como irmãos verdadeiramente unidos em Cristo, e para com Cristo superarmos as nossas dificuldades. Senhor Jesus, é esse processo de gratidão, de vínculo, de fé para com o Senhor, que nós possamos trabalhar, que nós possamos levantar, mesmo aquele diante de nós que estamos caídos, Senhor, no mais profundo poço de solidão. Ergue, ó Pai, ergue a cada um de nós, ergue os nossos familiares, sustenta a nossa casa, Senhor. Que nas palavras do Salmo 90, Pai, que o nosso louvor perante Ti, com lealdade, com amor, com fidelidade, possamos trazer dentro de nós, ó Pai, esse processo de gratidão infinita diante de nós. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai, entregando de joelhos os nossos corações, a fim de que faça, Senhor, e a fímbria do Teu tecido nos Teus pés, e que possamos molhar, Senhor, os Teus pés em lágrimas, de nosso arrependimento íntimo, diante de tanta incerteza trazida nesse mundo de ilusão, ó Pai, e buscando dentro de nós amor, compreensão e fé. E possamos, Senhor, dentro de nós, curarmos os nossos corações através da nossa real conversão, Senhor, tal qual o convertido de Damasco. Senhor, fazemos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensas, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor Jesus, acolhe o nosso coração ferido, amargurado, abatido, Senhor, e tal qual subiste o Gólgota, ó Pai, com madeiro infame, hoje subimos montanhas de sacrifício diante de Ti, Senhor. Entregamos todas as nossas dores, entregamos todas as nossas lutas e buscamos em Ti, Senhor, a renovação para com Jesus.
todos. Vou passar para a parte final do nosso trabalho. Obrigado, Fidel, mais uma vez, pela palestra maravilhosa. Senhor, obrigado por essa palestra maravilhosa que nós tivemos hoje. Obrigado pelo Fidel que esteve conosco. Senhor, que nós possamos levar esse exemplo de Paulo para a nossa casa, para a nossa vida, da gratidão, do amor, de aprender. Que nós possamos encontrar Jesus, encontrar Deus espiritualmente. Obrigado, Senhor, por mais essa semana. Que nós possamos voltar para casa em paz e possamos dar como encerrados os trabalhos do salão. Que assim seja.